Santiago. Este era o grito de guerra que os mouros ouviam antes de suas derrotas frente aos cristãos nas batalhas sem quartel da Reconquista. Foi o grito de guerra mais difundido no tempo e no espaço em toda a história. Desde que Beato de Liébana, valoroso defensor da fé na montanhosa Astúrias no final do século VIII, evocou o nome do apóstolo como patrono da Reconquista até o século XX, Santiago foi invocado para a defesa da fé, também nas guerras espanholas e portuguesas. No começo do século IX, os restos mortais de Santiago foram achados num local chamado de Campo de Estrelas, futura Compostela, na Galícia. Uma igreja foi construída e logo se tornou objeto de peregrinação, o famoso caminho, rota que conheceu vários milagres ao longo de sua história. Em Clavijo, meados do século IX, o apóstolo apareceu montado num corcel branco e ajudou os católicos a destroçar as hostes mouras. Passou a ser conhecido como Matamoros e a ser representado como um cavaleiro, o Cavaleiro da Piedade. Após este evento, todas as Espanhas passaram a ser vassalas do filho do trovão, Bonaerges, como era também conhecido o apóstolo. Na Batalha de Navas de Tolosa, século XIII, que teve a proporção de mais de 4 mouros para cada cristão, seu nome foi invocado como Santiago e Sierra, Espanha. Na esplêndida Batalha de Salado, os mouros também foram derrotados. Já nos tempos das grandes navegações portuguesas, nas vitórias do além-mar, os barões assinalados berraram com sucesso seu nome até no meio do Mar Vermelho e em Ormuz. Os mouros devem ter se perguntado: até aqui? No interior da África, os congoleses convertidos e aliados dos lusos evocavam Santiago contra os inimigos. Certa vez, uma cruz apareceu no alto para sinalizar a vitória. Na distante Índia e na longínqua Malaca, os lusitanos, mais bem armados com a fé que com as espadas e liderados por Afonso de Albuquerque, gritavam por Santiago. No Japão, os japoneses católicos que resistiam à perseguição brutal na luta também gritavam Santiago. No Planalto Etíope, o grito também ecoava. Na conquista do Império Azteca, os espanhóis com cruz no peito, liderados por Cortés, gritavam seu nome. No Peru, com Pizarro, o grito de guerra não era outro, senão Santiago. Nas batalhas na Argentina e no Chile, também se ouvia o grito. No século IX, numa Espanha alquebrada pelo vício do liberalismo, os carlistas, que formavam um bastião da cristandade feudal, berravam Santiago. Conta-se que até no triste século XX ouvia-se a voz pela última vez na Guerra Civil Espanhola. Porém, a relação de Santiago com as Espanhas começou antes da Reconquista. O apóstolo fora enviado para converter a então província romana da Espanha. Ele criou o Bispado de Braga e depois foi para Saragoça, então César Augusta, onde lhe apareceu Nossa Senhora, que ainda vivia na Palestina, em cima de um pilar. Durante a Reconquista, criou-se a Ordem Militar de Santiago e seu símbolo pode ser interpretado como uma cruz espatária ou como uma espada crucífera. Belíssima harmonia e união deste par invencível, a cruz e a espada, tão marcante em toda a história da Igreja. Seus membros eram conhecidos pelos belos e sugestivos nomes de espatários ou santiaguistas. Espatário também significava aquele que cuida das espadas do rei. Ora, o maior dos reis, Cristo, não mandou que quem não tivesse uma espada vendesse sua capa e comprasse uma? Pois bem, os espatários, vassalos do apóstolo,
usavam as espadas para defender Cristo crucificado. Não a desembainhavam sem motivo, não a guardavam sem honra lavada em sangue. O Brasil é herdeiro destes tempos, ainda que isto não seja reconhecido modernamente. Ecos de um tempo glorioso, forjado no sangue derramado por causa da verdadeira fé. Como tudo isso soa estranho para os ouvidos ecumênicos de hoje. Lutar contra os hereges? Existem hereges? Cruz e espada? A cruz a ser carregada e a espada a ser empunhada? Guerra piedosa? Existe guerra justa? Não seria melhor o famoso diálogo? Se houvesse o diálogo na época da Reconquista, não haveria nem Portugal, nem Espanha, nem o Brasil, nem estaríamos aqui ou não seríamos católicos. Graças a Deus que o diálogo é coisa recente. Por Santiago, na festa de Santiago, o primeiro entre os apóstolos a derramar sangue por Cristo. Ele é padroeiro da Espanha, da Reconquista e dos cavaleiros.